Olá, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia, muita paz. Esse foi o dia que o Senhor separou para cada um de nós que estamos aqui, né? Aparecendo nesse vídeo ou não, estando acompanhando aí pelas redes, por onde a gente transmite esse projeto que é o Homens SA, da comunidade Move de Curitiba. A responsabilidade hoje é muito grande, porque eu sempre venho aqui fazer essa facilitação, essa conversa, esse meio de campo com vocês. Mas hoje eu tenho a incumbência de compartilhar a palavra com vocês. E eu sempre digo que compartilhar a palavra, para mim, é um desafio, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente vai falar com pessoas, vai falar com vidas, vai tocar aos corações. E eu entrego, como o pastor Aquiles já fez, esse tempo, eu entrego a minha vida ao Senhor e ao Espírito Santo, para que ele nos conduza nesse tempo, que nada que saia da minha boca seja da mente do nascimento, do coração do nascimento, ou até mesmo das anotações. Tema da nossa palavra de hoje: diga ao povo que marche. Rompendo em fé. Qual é o momento, qual é o instante que você está passando na sua jornada de vida? Você precisa marchar, você precisa caminhar, você está num instante que você precisa romper em fé? Quem não está nos acompanhando aqui pelo vídeo e quem não pegou a primeira parte desse encontro, não ouviu eu dizendo ao pastor Aquiles e às pessoas que estavam conosco que nós já poderíamos ter parado com meia hora desse encontro, pelo que o Senhor já falou conosco, e o Paulo, que está aqui, também trouxe essa percepção e essa visão. Parece que tudo vai se amarrando de uma forma muito especial, parece que até mesmo combinada. E eu fiz questão de anotar algumas questões que as pessoas relataram para nós aqui nessa manhã, como inquietações, como pedidos, como clamores. E aí nós pedimos neste tempo clareza, o olhar do consolo dos bem-aventurados, a necessidade de direcionamento nas mudanças, o tempo de Covid pelo qual nós passamos, as inquietações, a vontade de acabar com esse distanciamento que nós vivemos, a questão do incerto que o Sandro nos trouxe, e esse incerto trazendo para ele a visão cada vez mais clara que tudo nós temos que deixar na dependência do Senhor, do Espírito Santo, viver o dia de hoje. E todas essas reflexões fez com que o Paulo nos apontasse para um caminho de, apesar de tudo, apesar das lutas, das dificuldades, dos medos, a gente ter uma visão de gratidão, né? E o Aquiles fechou dizendo o seguinte, que estejamos com os nossos radares ligados e atentos para colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e na nossa existência. Por isso que eu quero refletir com vocês sobre o tema que eu apresentei. Diga ao povo que marche. Rompa em fé. E a base dessa reflexão, ela tem 3 pilares que eu queria que você que fosse mais anotador e atencioso prestasse atenção. Eu vou falar sobre as 5 formas de como Deus se move. 5 formas de como Deus se move. 7 momentos do povo de Israel, que tem muito a ver com a nossa jornada. E eles podem nos dar lições para os tempos que nós estamos vivendo. 7 momentos do povo de Israel. E, por fim, vai dar tempo.
7 estágios, 7 degraus para que a gente derrote Faraó, o nosso inimigo. Tem Faraó na sua jornada? Tem gigante na sua estrada? Tem inimigo no seu caminho? Rompa em fé. Ouça o que o povo de Israel ouviu de Deus através de Moisés em Êxodo 14, que eu vou usar nessa nossa jornada e nessa nossa caminhada. Diga ao povo que marche. Seja forte, seja valente, como diz em Josué 1. Agora, não tenha medo de dizer: estou cansado, estou fragilizado, porque a gente acha que a gente tem que ser campeão todo o tempo, toda hora. A gente acha que a gente tem que ser vencedor a todo instante. A gente acha que a gente tem que estar no palco para ser ovacionado, ser aplaudido a todo instante. O Senhor é aquele que governa o tempo. E eu quero dizer para você que se Deus te colocou no topo, é porque Ele te quer no topo. Mas se Deus permitiu que você descesse ao vale, é porque no vale o Senhor tem projeto, o Senhor tem processo. E acima de tudo, no vale, o Senhor vai te fazer florescer. O Senhor vai te fazer brotar novamente. No deserto pelo qual você está passando, o Senhor pode fazer florescer um lindo campo de flores. Já pensou nisso? E se ele te levou para a prisão, como levou José do Egito, é porque ele queria falar com Faraó. Se ele te levou à prisão, como ele levou José do Egito, é porque ele tinha uma mensagem àqueles 2 prisioneiros que estavam lá. Se ele te levou à prisão, como ele levou José do Egito, é porque ele tinha uma nova e longa história para escrever através da sua vida. Diga ao povo que marche, rompa em fé. 2 imagens me chamaram a atenção e me tocaram essa semana. E se não nos tocaram, é porque a gente precisa acender o nosso painel da sensibilidade humana e cristã. Primeira imagem: pessoas indo buscar ossos para rapar, para tirar parte do alimento e do seu sustento. Esta semana ainda, mulheres literalmente entrando na traseira de caminhões de lixo para catar restos de alimentos. Se a gente for olhar nas nossas cidades, o número de pessoas em situação de dificuldade, em situação de desamor, em situação de fragilidade social, como as pessoas gostam de chamar, literalmente morando nas ruas, esse número aumentou. Aqui em Curitiba, a gente vê isso. E a gente não pode passar despercebido e insensíveis. A gente precisa fazer gestos concretos como humanos e, acima de tudo, como cristãos. Mas olhando tudo isso, e eu anotei antes de ontem, até postei no meu Instagram, sem nenhuma outra conotação que seja, mas apenas um relato dos fatos, que a gasolina alcançou em uma cidade do Rio Grande do Sul a marca de R$7, que o desemprego atinge 15 milhões de pessoas, que a ansiedade, que a depressão, que o burnout, que o suicídio está batendo à nossa porta. Estamos, sim, naturalmente inquietos e com medo. E eu confesso, eu também estou com medo, eu também estou inquieto. Por quê? Porque a gente vai no supermercado, um dia é um preço e no outro é outro preço. A gente olha para o lado, as pessoas perdendo seus empregos, perdendo seus negócios, e há, sim, um clima apocalíptico rondando as nossas vidas. E o que homens e mulheres de Deus precisam fazer, jovens tementes a Deus precisam fazer neste tempo? Sermos profetas de um novo tempo, sermos arautos de uma nova era, de um reposicionamento. E nós temos, sim, a responsabilidade de dizer que há um Deus em Israel, que só o Senhor é Deus.
e que ele continua governando, que ele continua grande, que ele continua poderoso, que ele continua soberano. Faça chuva ou faça sol, falte água ou sobre água, queiram reis, governos ao longo da história da humanidade. O nosso Deus continua sendo Deus. E qual é o cenário do nosso Deus? A gente pergunta, às vezes, até mesmo em meio a esse caos que a gente vive, aonde está Deus? Parece que ele silenciou, parece que ele não ouve, parece que ele está distante, mas ele está mais perto nesta hora do que nós imaginamos. O Senhor se levanta, o Senhor age. E aí eu quero trazer as 5 formas como Deus se move. 5 formas com que Deus se move. No impossível, ele diz: eu posso, eu tudo posso. Né? Ele, no impossível, é o Deus do possível. No ordinário, no comum dos nossos dias, ele se mostra como um Deus tremendo, como um Deus extraordinário. Em meio ao natural, quando tudo vai bem, quando tudo corre às mil maravilhas, quando tudo vai bem na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa e é só festa, Deus se move como o Deus do sobrenatural. O Deus do sobrenatural continua agindo. Eu gosto de dizer o seguinte, que já é a hora, já é tempo da gente ler a Bíblia do passado e transpor essa Bíblia para este tempo, do Velho para o Novo Testamento e para um testamento contemporâneo, o Deus do sobrenatural. E eu quero provocar você nesta manhã para dizer o seguinte: o que é que Deus fez ao longo da minha história e ao longo da minha vida? Nós temos grandes testemunhos capazes, e nesses dias de Covid, mais ainda, capazes de gerar um livro, capaz de gerar talvez um novo capítulo de uma Bíblia deste tempo e deste século, e alguém vai dizer, é abuso escrever uma Bíblia deste tempo. Eu diria o seguinte, é burrice não escrever uma nova página da Bíblia com a sua história, dos grandes feitos do Senhor, do Deus do sobrenatural, do Deus do impossível. Deus tem prazer em fazer milagre. Deus tem prazer em ajudar o seu povo, mas ele gosta mesmo é de agir no impossível, no sobrenatural. Quantas causas impossíveis o Senhor já fez na sua vida? Anote pelo menos 5. E em cima dessas 5, você construa as novas páginas que o Senhor vai escrever. O Deus se move aonde tem morte, ele leva a vida. Quantos testemunhos? A gente tem, inclusive, aqui no nosso grupo, o Sandro, depois de inúmeros dias na UTI, o Senhor foi com a sua mão de amor e de poder e soprou sobre as narinas dele, aonde havia morte, lá naquele leito de UTI, porque a gente esperava. Pasme, Sandro, a notícia ruim. E às vezes a gente espera a notícia ruim por conta do cenário de medo e avassalador que nós temos na nossa frente. Parece que o quadro do Sandro só piorava e os dias se passavam. Mas o Senhor que aonde a morte se move com milagre, se moveu e soprou nas narinas do nosso amigo lá naquela UTI. Aonde a morte, o Senhor leva um milagre. E por fim, nas 5 formas de como Deus se move. Aonde as pessoas decretaram um fim, o Senhor escreve com o seu dedo que é hora do recomeço. Eu tenho crido nisso fortemente na minha vida. Tudo aquilo que o outro lado nos levou, nos tungou, o Senhor vai nos restituir infinitamente mais daquilo que nós pedimos e queremos, porque ele continua sendo Deus. Não porque a gente mereça, mas porque ele é Deus. E se o decreto do Senhor sobre a sua vida foi de bênção, foi de vitória, foi de glória, foi de que você seria um homem e uma mulher do Senhor, posicionado, abençoado, tudo aquilo que foi retirado, o Senhor vai restituir.
eu repito, quais foram os milagres que o Senhor fez na sua vida? Quais foram os milagres que o Senhor já operou? Passar um exercício aí por onde a gente andou, o que, quem, onde, como, quando, de que forma Deus agiu e Deus operou. Vamos exercitar aquela palavra que fala a respeito daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas para servir de base daquilo que ele ainda fará. Tem um trecho de Jó que diz que ao cheiro das águas, a árvore, mesmo cortada no tronco, na raiz, arrancada, brotará. Esses dias eu recebi uma imagem num grupo que eu achei muito interessante. Uma árvore foi arrancada, cortada, decepada, uma árvore enorme, com poucas chances de brotar. E me fez lembrar dessa palavra, que é o cheiro das águas. E da onde vem a água? Do trono de Deus. Que o Senhor irrigue a minha vida, que o Senhor irrigue a sua vida com esta água que vem do trono de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus, e que a gente possa brotar novamente. Aquele tronco enorme, do meio dele saiu um brotinho e esse brotinho rompeu. E aí aquela árvore velha que estava, ela se rompeu no meio e dali nasceu uma árvore nova, totalmente nova. Por quê? É o cheiro das águas de Deus. É o novo de Deus se movendo. É o irrigar do Espírito Santo que o Sandro falou, tomando conta das nossas vidas. E, de novo, eu repito, a palavra fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo esteve aqui como nós e passou por momentos de dificuldades, de lutas, e a gente não pode ter vergonha e ter medo de contar e de falar das nossas dificuldades e das nossas lutas. Falar para as pessoas para que elas nos ajudem, mas acima de tudo, falar com o Abba Pai, com o Deus Todo-Poderoso, com o Senhor dos exércitos de anjo, que se move de maneira diferente. Eu não tenho dúvida que você pode escrever um livro, e esse é o meu sonho, escrever um outro livro, Os Milagres que eu vi e vivi. Eu tenho a foto da capa deste livro, que é daqui do meu canto, onde muitas vezes eu orei na janela, clamei ao Senhor e pedir bênçãos e milagres. Essa imagem, para mim, ela é muito forte, porque eu sei que ao longo da minha história de 53 anos de existência, o Senhor sempre se levantou ao meu favor. Esses dias, falando com a minha mãe, ela me contou uma coisa de uma forma muito especial, e eu até gravei o áudio dela, que ela disse o seguinte: meu filho, quando você tinha 3 meses, você chorava ao longo de toda a sua história e de sua existência de dor de ouvido, e o seu pai levantou você no colo e falou: Senhor, nós não aguentamos mais, nós não temos dinheiro, nós não temos médico para ir, nós não temos solução, e esse piá só chora, e se for da sua vontade, leva esse cara embora. Né? É o extremo de um homem à beira, à busca de um milagre. E o Senhor colocou um médico numa cidade muito pequena chamada Rio Azul, no sul do Paraná, e eles foram nesse médico, esse médico fez uma limpeza no meu ouvido, e a minha mãe fala que quando eles estavam no caminho, eu acordei e disse assim que eu queria biscoito, bolacha. Eu acho que eu já não tinha 3 meses, eu acho que eu já era maiorzinho. O que é isso? É Deus agindo através da mão do médico. E ao longo desses 53 anos eu tenho uma lista enorme de milagres. Uma vez me falaram dentro de uma empresa onde eu trabalhava que eu não crescia mais porque eu falava muito de Deus. E eu repeti para o meu chefe: eu só estou aqui por conta do meu Deus. E o quanto nós vamos ter capacidade de Jó para ter resiliência, para ter paciência, para ter equilíbrio e continuar confiando nesse Deus Todo-Poderoso. Jó me surpreende no instante final da sua vida, quando ele já era um homem de vitória, quando ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de andar e caminhar contigo. Falar dos milagres de Deus é uma coisa, buscar, clamar e viver os milagres de Deus
é outra coisa. Esse é o Deus em quem nós temos crido, é um Deus que se move no impossível e se move no sobrenatural. E aí, indo para uma outra fase dessa fala, né, os 7 momentos do povo de Israel. O povo de Israel, que vocês conhecem a história deles, estava exilado no Egito, e a mudança de vida deles foi de um povo exilado, envergonhado, escravo, para um povo vitorioso. É isso que o Senhor quer para mim, é isso que o Senhor quer para você. Um tempo novo, um tempo de graça, de bênção e vitória. Ele saiu de um povo massacrado para um povo que viveu milagre. Saiu de um povo derrotado para um povo que viveu vitória. Saiu de um povo que estava oprimido, com medo perante Faraó, para um povo que se posicionou através de Moisés e através de Deus em um povo de coragem. Saiu de um povo triste para um povo feliz. O choro daquele povo escravizado virou riso. A vergonha virou honra. E o pequeno de Jacó se posicionou como grande. É tempo que a gente fala muito nas nossas empresas, nas nossas vidas, de desenhar propósito. Isso é muito importante e eu defendo isso. Qual é o teu chamado? Qual é o propósito da sua vida? Mas a grande pergunta que nós precisamos fazer e que eu preciso fazer no meio de um mundo de tantas inquietações, de tantos temores, de tantas guerras, de tanta opressão, e quando eu falo de guerra não é o Afeganistão ou uma situação belicosa, mas as guerras nossas no dia a dia. Eu estou falando com empresários que têm metas, que têm funcionários para pagar, que tem compromissos a serem honrados, que tem clientes que estão questionando coisas. Eu falo com colaboradores de empresas e executivos que, da mesma forma, ao longo dos anos, vivem os seus dilemas. E que, no meio disso tudo, tem que conciliar propósito pessoal, propósito de vida, propósito das suas empresas, das suas corporações, os seus sonhos, porque nós também precisamos ter sonhos e sonhos grandes. Agora, aonde a gente tem buscado direção para o nosso propósito, para o nosso chamado, para a nossa missão, para o nosso legado? Para que Deus levantou José Nascimento? Para que Deus criou cada um de nós que estamos aqui acompanhando esta palavra por onde quer que seja? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o chamado? O que Ele quer de você? Aonde Ele plantou? E como nós vamos entender a forma que nós vamos executar o nosso chamado aonde nós estejamos? Quer seja no topo, quer seja no meio, quer seja no vale. Será que nós estamos preparados para isso? E seguindo, né, o texto que eu trouxe como base, depois você busca lá para fazer uma leitura com reflexão, comentada, analisada, é de Êxodo 24, que fala quando o povo de Israel se deparou com o Mar Vermelho. Desliguei aqui o meu celular, que estava tocando. E aqui, num dos versos mais importantes que eu quero compartilhar com vocês, que é o verso 13 e 12, diz o seguinte: o medo tomou conta deles. Aterrorizados, chamaram o Eterno e disseram a Moisés: será que não havia cemitérios no Egito e por isso você nos trouxe para morrer no deserto? Por que e para que você nos tirou do Egito? Já não havíamos avisado você que isso iria acontecer? Nós dissemos, deixa-nos em paz aqui no Egito, é melhor ser escravo no Egito do que um cadáver no deserto. Somos passageiros na terra, estamos a caminho de uma nova terra, de um sonho impossível. E no meio dessa jornada, imagens como eu relatei, da miséria, da pobreza,
da Covid, coisas que nós trouxemos aqui nesse contexto, nos tiram o olho do foco maior que nós temos, a Canaã celestial. E aí Moisés respondeu ao povo e disse, e essa palavra é para mim, é para você que está aqui nos acompanhando nesse encontro. Não tenham medo, fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje. Hoje. Deus não é de amanhã e não é do ontem, ele é do hoje. Ele faz aqui e agora. Hoje, realizar a sua obra de salvação em favor de vocês. Olhem bem para os egípcios, porque vocês não vão tornar a vê-los. Na dinâmica que a gente trouxe aqui anteriormente, cada um apresentou o seu desafio de oração, de fé, um problema, uma situação a ser colocada. Refaça essa trajetória e pense o que você quer, o que você precisa que o Senhor resolva ainda hoje, na sua história e na sua vida. Deus continua sendo Deus. Deus continua nos amando de uma forma impossível e sobrenatural. Ele nos ama como um pai ama um filho. E como um pai faz tudo para agradar o seu filho, ele também preza em atender aquilo que nós precisamos. E aí, Moisés prossegue. O Eterno guerreará para vocês. Quanto a vocês, diz nessa versão da Bíblia a mensagem, de forma dura. Quanto a vocês, calem a boca. E aí entra um trechinho que eu vou acrescentar. Deixa Deus agir. Entrega a sua história, entrega a sua causa, os seus problemas a Deus. E aí, Moisés prossegue, falando aquilo que Deus ordenou para ele. Porque eles estão clamando a mim, porque o povo está clamando a mim, diga ao povo apenas que marche. A mensagem para você é essa. Continue orando, mas não precisa clamar tanto. Marche, continue andando, rompa, como a gente falou, em fé. Né? Marche e rompa em fé. 7 estágios e 7 degraus até a derrota de Faraó. São 7 pontos que eu vou passar rapidinho para vocês nos próximos minutos. Deus confunde Faraó e Deus confunde o seu inimigo. A glória, não esqueça, é sempre de Deus. Às vezes a gente puxa em alguns momentos das nossas vidas a glória para nós, mas a glória é de Deus. Terceiro ponto, você, como povo de Israel, tem muito valor para Deus. Quarta questão, o modo de operação, o modo operandi de Deus é diferente do jeito de agir do nosso modo. Deixa Deus agir e fazer da sua forma. O modo operandi do homem passa pelo medo, mas quando ele tem Deus, ele rompe em fé. A atitude do homem de Deus, da mulher de Deus, em tempos de guerra, em tempos de batalha. Eles confiam. E por último, a ação do Deus Todo-Poderoso. Deus diz assim, se acalme, deixa comigo, não tenham medo, essa causa é minha. Eu vou tomar frente dessa situação. E todo mundo sabe como terminou a história do povo de Israel. Moisés bateu, historicamente, sobre as águas do Mar Vermelho. As águas se abriram, o povo de Israel passou. E quando o exército de Faraó entrou no meio do mar, o mar se fechou. Foi a maior derrota de um exército poderoso e valente, sem que os soldados tivessem que guerrear e agir. Deus agiu em favor do povo de Israel. Fechando a minha palavra, se o mar não se abrir, Deus vai fazer nós caminhar sobre as águas. A gente precisa fazer como a música diz, romper em fé. Rompendo em fé,
nós vamos alcançar o impossível, o sobrenatural de Deus. Ele continua sendo o Deus exclusivo e o Deus dos exércitos de anjos. Para nós, nessa manhã, resta apenas calar a nossa boca, confiar em Deus, crer em Deus e absorver, ver os milagres que o Senhor fará nas nossas vidas. Obrigado por você estar conosco. Obrigado por este tempo. Pastor Aquiles, você nos conduz uma fala de oração, por favor. Nascimento, muito obrigado em nome de todos aqui. Fomos encorajados, fortalecidos, desafiados, provocados, confrontados e vamos nessa caminhada praticando, né? Porque a questão não é saber que algo precisa ser feito. Agora vamos para a prática. Vamos avançar dentro daquilo que o Nascimento trouxe, palavra de Deus. Marche, Emerson, marche Nascimento, Aquiles, Paulo, Sandro, Silvano, Daniel, você que vai ter acesso a essa live na sequência, Alex, Guto, o Senhor está nos convidando como homens de Deus, século 21, a marchar, a confiar. Essa palavra que o Nascimento trouxe fala de fé, rompendo em fé. E a palavra fé no hebraico significa confiança. Vamos confiar que Ele está nos conduzindo. Nós fazemos parte desse povo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a caminho, ouvindo a sua voz. E algo que o Nascimento falou que é tão precioso que nós nos esquecemos. Há um livro sendo escrito através das nossas vidas. Os Atos dos discípulos de Jesus, homens e mulheres de Deus, século 21. As pessoas estão nos lendo, as pessoas estão nos observando e que estejamos escrevendo uma história agarrada em Deus para a honra e glória do nome do Senhor. Eu vou orar também, queria deixar aqui uma provocação. Logo, logo, a gente vai fazer um encontro presencial aqui em Curitiba, para aqueles que são aqui de Curitiba. A gente vai ter um tempo de oração, vamos assar uma carne juntos, vamos nos encontrar, né, nas entrelinhas. No início, aí o Silvano falava como dá vontade de aglomerar, de estar uns com os outros. E isso faz toda a diferença. Quem nos conhece sabe que a gente é de pessoas, de relacionamento. Nascimento é um chorão, é um cara humanizado, um grande amigo, todos vocês. E vamos orar nesse momento. Pai, obrigado por essa manhã, Deus. O Senhor sempre nos surpreende. O Senhor continua sendo bom. E o Senhor nos convidou nessa manhã a continuarmos marchando. E o Senhor usou o Nascimento de uma maneira muito incisiva, dizendo para cada um de nós que o Senhor quer que a gente marche, que o Senhor quer que a gente continue caminhando, avançando, confiando, entendendo que o Senhor está nos conduzindo nos processos, que possamos, Pai, discernir as pausas, que possamos discernir essa nuvem de fogo que acompanhava o povo enquanto eles estavam caminhando no deserto, entendendo os ritmos, as pausas, e nunca deixando de olhar para o Senhor. É o Senhor que está conduzindo a nossa vida, é o Senhor que está conduzindo a nossa história. Senhor, nos ajuda nesse tempo a sermos homens melhores, pais melhores, esposos melhores, a sermos esses homens e mulheres que têm empatia, que possam liderar e trazer outros, tirar outros da escravidão, do sofrimento. Nós somos Moisés para esse tempo. O Senhor está nos convidando, nos chamando a tirar pessoas que estão debaixo do jugo, do medo, da escravidão, do fracasso, da falta de perspectiva. Senhor, eu oro nesse momento porque isso vem no meu espírito, Senhor. O Senhor dizendo para cada um de nós: somos Moisés, e nos ajuda, Deus, a ter essa conexão ao ouvirmos a tua voz. Abençoamos a vida do Nascimento, que o Senhor continue o abençoando nas suas atribuições, competências, e cada um de nós, como foi falado pelo Nascimento, hoje o Senhor está intervendo, hoje o Senhor está movendo, hoje o Senhor está abrindo portas. Hoje falamos sobre o pão que supre, o pão que é provisão, que o pão, como o maná no deserto,
venha sobre cada um de nós em meio aos nossos desafios. Amamos o Senhor e obrigado por esse encontro tão poderoso, tão nutritivo, tão fortalecedor, em nome de Jesus. Grande abraço, gente. Devolvo para o Nascimento.